Pessoal, eu gostaria de repercutir aqui com vocês a intelectualidade da extrema-direita, sobretudo a do MBL, né? Eu tenho aqui um corte do Paulo Cruz, que é o professor Paulo Cruz, que foi premiado pelo Michel Temer como uma grande intelectualidade brasileira, pelos relevantes serviços prestados à inteligência do Brasil. Tá lá, lotado nos quadros do MBL. Ele estava ali no programa do Flow, comentando, né? Trump, o aceno do Trump ao Brasil, etc. E lá pelas tantas veio uma pergunta dessas aí que vem da audiência, querendo saber do professor o que ele acha da ascensão do Jones Manuel no debate público brasileiro. Nossa, a resposta foi de uma primazia assim, digna de um lorde aristocrata inglês, intelectual de Oxford, ou algo próximo disso. Eu vou colocar aqui esse pequeno corte. Eu gostaria de reagir à medida em que as pérolas começassem a aparecer também. Vamos lá. Por que aqui eu teria que prestar atenção na pessoa que está falando assim? Não, nós temos que fazer igual na União Soviética. Eu não tenho nenhum motivo para prestar atenção numa pessoa que tá fazendo um debate que é uma coisa assim... como se ele estivesse dentro de uma fábrica. No Brasil não tem nem fábrica mais. Então assim, o povo, a classe trabalhadora e não sei o quê. Assim, essa realidade que esses caras pregam é uma realidade que, fora o que deu errado, né, nas experiências históricas, é uma realidade impossível nos dias de hoje. Não faz nem sentido esse tipo de conversa. Então, se você está levantando uma conversa... O Brasil é tão atrasado que nós estamos conversando sobre a viabilidade de um comunismo no Brasil, né? De uma revolução comunista no Brasil em 2025. Sabe lá Deus quando esses caras vão... Não vão, mas enfim... Então, assim, o que eu diria do Jones Manuel? Ele é um sujeito inteligente, ele é esforçado, ele lê um monte de livro e tal. Tá, beleza, legal. Né? Beleza, agora vai pagar uma conta, entendeu? Vai almoçar e jantar e pronto, cara. E já era. É isso que eu penso do Jones Manuel. Acho que ele precisava trabalhar 6 meses numa empresa para ele entender como é que as coisas funcionam. Boa. Ganhar um salário. Sabe o que é ganhar um salário? Né? Virar ele mesmo a classe trabalhadora. Então, vira a classe trabalhadora e tal... E ver se a classe trabalhadora vai prestar atenção no que você vai falar. Cara, é tão triste você ver numa pessoa que se diz professor não reconhecer que o ato de você lecionar é um trabalho. Não reconhecer que professor é classe trabalhadora. Não conseguir perceber que as horas dedicadas a um professor são as mesmas de um camarada que está numa fábrica, de um camarada que está numa repartição pública. É trabalho. É claro que existe uma natureza de trabalho que é diferente. E aí a gente pode falar da jornada de trabalho e diversos outros aspectos. Mas você desconsiderar que dar aula, ser professor, não é trabalho, é de uma ignorância, assim, um negócio incalculável. Sem contar também que você viu que coisa mais tiozão do Zap? Trabalhar. Ganhar um salário. Como se o Jones, antes dele entrar para a vida intelectual, ele não fosse uma pessoa que trabalhou. Trabalhou muito. Ele trabalhou em serviço precarizado, ele já trabalhou em CLT. O Jones vendia siri na praia. Né? Sabe, quando você tá lá na praia, lá tá aqueles caras vendendo milho, vendendo cocada, vendendo coxinha, vendendo siri, vendendo lagosta. O Jones Manuel, esse mesmo, esse camarada extremamente inteligente, extremamente perspicaz, ele já foi aquele camarada que vende cocada na praia, que vendia lagostinha na praia. E vem esse cara com esse argumento de tiozão do Zap, falar que ele não trabalhou, que ele precisa de trabalhar, que ele precisa de ganhar salário. Isso diz muito. É o intelectual do MBL. Isso será que é o máximo que o MBL consegue responder ao que representa o Jones Manuel para o debate público? Mas a coisa ainda melhora, ou melhor, piora, né? Foi quando ele tenta explicar como que funciona a revolução, como que você vai trazer as pessoas para a revolução. Vamos acompanhar aqui e depois eu faço os comentários. Sim, quem é que discuta isso, cara? Quem? Que ele vai parar uma pessoa na rua e falar assim, gente, ó, vem aqui, ó, junta aqui, ó. Nós precisamos fazer uma revolução brasileira, então nós vamos destituir a burguesia. Quem é a burguesia, meu Deus do céu? As críticas eu também tenho, né? Isso não significa que eu deseje adotar um troço que, assim,
Não tem ninguém mais falando disso. Por que nós aqui estamos prestando atenção nisso, meu Deus do céu? Não tem como. Se você chegar para essa pessoa que sofre muito, que está trabalhando, está se esfolando para pagar um aluguel, para pagar a conta do mês e tal, e falar para ela assim, ó, sabe como é que nós vamos resolver o seu problema? Assim, não, amanhã eu passo aqui, te dou um fuzil e nós vamos para a rua, vamos meter bala, vamos tirar esses caras do poder e tal. Vamos ver o que as pessoas vão responder. Faz um plebiscito aí, fala para as pessoas votarem num plebiscito, para dizer assim, vocês aceitam uma revolução para mudar o sistema brasileiro e tal? Todo mundo, quem aceita aqui pegar um fuzil e sair aí, vamos mudar esse troço? Cara, é risível. Que papo é esse de plebiscito, mano? Plebiscito pra revolução. Olha pra você ver como é que é contraditório a própria ideia de revolução e a própria ideia de plebiscito. Sabe, são duas coisas que não encaixam. Olha, eu não sou comunista, né? Na verdade, eu tenho apreço, admiração pelos camaradas. Eu entendo que o comunismo é a máxima solidariedade, uma solidariedade radical. Eles visam a emancipação da classe trabalhadora de uma forma brusca. Eu tenho as minhas questões em relação a isso, mas o jeito que esse Paulo Cruz coloca, parece que revolução é uma utopia, é uma coisa que nunca vai acontecer, como se nunca houvessem revoluções de quando em quando na história da humanidade, na linha do tempo da humanidade. E o pior, ele acha que a revolução resolve assim, toma aqui o fuzil, vamos sair, e fim de papo. Cabeça pequena. Esse é o intelectual do MBL, gente. Novamente, eu não sou comunista, mas olha, pra gente instaurar uma atmosfera revolucionária no Brasil, precisa de um passo a passo. E esse passo a passo está sendo feito pelos comunistas, pelo menos pelos web comunistas e até outros que estão aí lotados nos sindicatos. São vários processos que vai culminar, se a coisa se manter organizada, insistente, persistente, ela pode sim culminar num processo revolucionário. Porque, gente, a humanidade ela reage aos estímulos. Primeiro você tem que provar para a classe trabalhadora que ela está alienada. Você prova que ela está alienada, ela não consegue perceber o grau de alienação, ela não consegue perceber que ela produz muito mais com o que ela fica ali no final das contas. Inicialmente, você começa com um processo de despertar. Olha, vamos todos em conjunto compreender o nosso estado de exploração e de alienação. Aí tá, esse é o primeiro passo. Depois disso vem o fuzil. Não tem nada de fuzil, gente. Depois disso começa a organização por meio dos sindicatos, por meio de greves, por meio da luta incessante e a reivindicação dos direitos. E aí você começa a entrar numa negociação com um poder de barganha maior, porque você está organizado. O patrão vai começar a observar os seus funcionários com um potencial de percepção que ele não estava esperando. Em alguns casos, pode ceder. Em alguns casos, os direitos são reivindicados. Mas aí, meu amigo, quando, diante dessa situação de reivindicação de direito, os direitos não são reivindicados, aí que começa a agitação revolucionária, aí é greve geral, são grandes conselhos, onde está sendo discutido o que a gente vai fazer. E aí, meu amigo, se de nada for feito, aí é a tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora, e a classe trabalhadora vai ditar as rédeas do que será feito com os excedentes, do que será feito com a grande riqueza. Isso é a revolução, não é chegar, fuzil. É todo um processo que vai do despertar das pessoas estar ciente do quanto ela é explorada e alienada, uma vez que o patrão não quer ceder às reivindicações, culmina na tomada dos meios. Numa organização brutal, que ela vai da própria sociedade civil até o exército, não é uma coisa apartada, porque senão vira guerra civil, vira uma coisa completamente desproporcional à ideia da revolução. Gente, a revolução, ela tem esse nome porque ela contempla a sociedade de modo geral. A sociedade está querendo reconfigurar os pactos. Não é só ali meia dúzia de sindicalistas, não. É a sociedade, meu amigo. É um intelectual do MBL, gente. Dá até pena, né? Como é que pode? Um camarada desse ser tão fraquinho, já ter recebido comenda do presidente da República. Não, isso é de doer, sabe? Ele é fraquíssimo. Esse Paulo Cruz é fraquíssimo. Eu acho que a única vez que a Carla Zambelli esteve certa na vida
foi quando ela falou que esse camarada é burro. Vetou o aumento do fundão, não vetou o orçamento. Por exemplo, votasse contra o aumento do orçamento se não tirasse esse aumento do fundão. Caralho, velho, Ué, é não é- muito burro. Mas num debate, isso aí não é debatido no Congresso? Meu Deus, velho, você Peraí, não entendeu nada que eu falei. Não, Carla Zambelli, peraí. Não, eu vou te explicar de O novo, porque tu aumento é muito burro, velho. O aumento